Estamos fazendo estudo doutrinário, as doutrinas básicas do cristianismo, e hoje nós vamos estudar sobre conhecendo Deus. Quem é Deus? Quando se fala em Deus, qual a imagem que você faz de Deus? O que te vem no pensamento? Nós crescemos vendo figurinhas de Deus, imagens de Deus, um velhinho de barba branca, cabelo branco, mas será que essa é a imagem de Deus? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer imagem de Deus. Essa imagem que pintam, essa imagem que desenham a respeito de Deus, ela não corresponde a ele, porque a Bíblia fala que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é formoso, que ele é glorioso. Então, a imagem de Deus é muito diferente daquela a qual nós podemos desenhar, podemos fazer qualquer ilustração a respeito. E diante disso, nós não podemos tentar conhecer Deus, entender Deus através de um desenho, através de uma imagem, através de uma figura, mas nós precisamos conhecer Deus pelo que ele é, né, pelo que ele pode proporcionar a nós. O texto bíblico está em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a parte A do versículo, que diz: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A instrução de Tiago é que nós devemos chegar a Deus, que nós devemos ir até a Deus, que nós devemos nos aproximar de Deus, buscar Deus, e assim Deus chegará até nós. Então cabe a nós a iniciativa de ir até Ele, cabe a nós a iniciativa de buscar a Deus, de compreender a Deus, de entender quem é Deus, de buscar essa compreensão, não de uma imagem figurada, não de um desenho, de uma escultura, não, mas nos atributos de Deus, nas qualidades de Deus, nas virtudes de Deus. E é sobre isso que nós vamos discorrer nessa lição. Nós conhecemos Deus à medida de que nós o experimentamos. A Bíblia fala experimentar em Deus, né? Faça uma experiência com Deus. O que é fazer uma experiência com Deus? É você experimentar. Experimentar. Vamos citar um exemplo aqui, né? Se alguém te oferece algum alimento, algum tipo de suco para você beber, você só vai saber se é bom quando você experimentar. Aos olhos pode estar tudo muito bonito, mas pode não ser tão saboroso assim. Então, tudo que nós vamos conhecer, nós precisamos experimentar. Então, assim é a Deus. Nós precisamos experimentar Deus, precisamos fazer uma experiência com Deus, precisamos viver uma experiência diária com Deus para que nós possamos conhecê-lo em essência e em verdade. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo nos fala que quando nós vivíamos pelo mundo, nós não conhecíamos a Deus. E assim nós não conhecíamos a Deus, nós não tínhamos nenhuma ideia a respeito dele. Nós não tínhamos nenhuma imagem a respeito dele. Nós não fazíamos entender quem era Deus, de que forma que ele existia e sequer fazia, parece que não fazia falta para nós, né? Porque não conhecia, não tinha experiência, não tinha uma convivência com ele. Mas depois que passamos a viver a fé, depois que passamos a ser cristãos, nós sentimos que Deus existe e sentimos a necessidade de uma íntima relação com esse Deus. E é sobre isso que o comentarista da lição, ele fala aqui no primeiro ato da introdução, que primeiro nós desenvolvemos a fé. Que para conhecer Deus, primeiro nós desenvolvemos a fé. E depois nós passamos a conhecê-lo pelas experiências, pelo que ele proporciona, pelo que ele faz a cada um de nós, pelo que ele concede a cada um de nós. E são essas experiências do dia a dia que nós vamos sabendo quem é Deus, que passamos a descobrir que ele é maravilhoso, é conselheiro, é misericordioso, é amoroso, é fiel, é justo. Então, todas essas qualidades de Deus é que vai revelar ele, é que vão mostrar quem é Deus para nós. Bom, um outro ponto aqui que é importante é sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. Deus deseja que você agora
entregue a Ele todas as áreas de sua vida e confie plenamente nele. Se você já o aceitou, se você crê na existência dele, então confia em Deus. Entrega a sua vida, as suas preocupações, o seu dia a dia a Deus. Né? Confie nele, entregue a ele e tenha esperança de que ele está no controle de sua vida. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de uma criança com o pai, da criança com a mãe. A criança é totalmente dependente dos pais, é dependente na alimentação, é dependente é, no suprimento do dia a dia, no abrigo, na proteção. A criança é totalmente dependente de Deus. E por isso que a Bíblia revela Deus como Pai. É aquele que cuida, aquele que zela, aquele que ama, aquele que se preocupa, aquele que quer o bem, aquele que se interessa pelo bem-estar dessa criança. E assim também deve ser o cristão. Ele deve puramente confiar em Deus, ter esperança em Deus e saber que o Deus Todo-Poderoso é um Deus de verdade, é um Deus de existência, é um Deus pessoal, ao qual você pode falar com ele, você pode dialogar com ele. Muitas pessoas perguntam assim: qual a oração perfeita? Como é que eu devo orar de uma forma perfeita? A Bíblia diz que para você orar de uma forma perfeita com Deus é você orar conforme a vontade de Deus e orar com sinceridade. Quando você ora com sinceridade e quando você ora conforme a vontade de Deus, você está assim depositando a sua total confiança nele. A compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação que o próprio Deus deu de si mesmo. Essa revelação que Deus deu de si mesmo está relacionada aqui, está relacionado aos favores que ele nos presta, a, as ações que ele pratica em nossas vidas, aquilo que ele faz em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então é isso que vai fazer com que nós conhecemos a Deus, que nós possamos viver essa experiência íntima de filho e pai. Como é que o filho conhece o pai? De uma longa convivência, né, que vem desde o berço até o último dia de vida. Então, é assim que nós conhecemos o nosso Pai, numa convivência. E Deus também, nós vamos conhecer Ele a partir de uma convivência. Se nós tivermos uma convivência diária, uma convivência constante com Deus, nós vamos conhecer a Deus, vamos saber quem Ele é. Assim como o filho conhece o pai, sabe quando o pai está bem, quando não está, quando o pai está nervoso, quando o pai está bravo, quando o pai está amável, quando o pai está aberto, enfim, Deus é um ser pessoal. E se nós tivermos a convivência com Ele, nós vamos ter uma íntima relação com Ele, nós vamos ter uma intimidade de pai e filho e tudo irá bem em nossa vida. O tópico 1 da lição diz: conhecendo Deus através de suas qualidades. Nós temos uma prática de oração, e essa prática de oração vem na Bíblia, já de um costume dos judeus, e essa prática é orar adjetivando Deus. Vamos citar um exemplo aqui, né? Deus Todo-Poderoso, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de maravilhas, Deus de misericórdia. Por que nós sempre acrescentamos um adjetivo a Deus, qualificamos Deus? É uma forma de diferenciá-lo dos demais deuses. Porque quando nós soamos pela boca Deus, nós não estamos necessariamente definindo que Deus nós estamos falando. E os antigos, eles tinham tanto medo de blasfemar, eles tinham tanto receio de blasfemar ao falar com Deus, que eles adjetivavam Deus, né? Eles colocavam um adjetivo para poder qualificar Deus, para dizer: olha, eu estou falando contigo, Altíssimo, eu estou falando contigo, Soberano, eu estou falando contigo, Deus amoroso. Nos dias de hoje, eu fico vendo algumas pessoas tratando Deus com você, é isso e aquilo. Olha, que falta. Nós não tratamos uma autoridade assim. Né? Uma autoridade nós chamamos de doutor, de senhor, por favor. E com Deus, as pessoas hoje estão tratando de uma forma sem reverência. E nós precisamos ter reverência a Deus, precisamos ter respeito
Precisamos ter consideração ao que ele é e a ele toda a honra, toda a glória. É isso que a Bíblia nos ensina. E através das qualidades de Deus, nós também vamos conhecendo quem Deus é. Através das qualidades de Deus, nós vamos compreendendo quem é o Deus Todo-Poderoso. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Na Bíblia aparecem vários nomes de Deus. O primeiro é Eu Sou. O que é o Eu Sou? Um Deus que existe por si mesmo. Um Deus que existe antes de todas as coisas. Um Deus que antes de que tudo fosse criado, ele já existia. Mas que mistério é esse? Esse mistério nós não vamos conseguir compreender nessa vida. Nós não vamos compreender agora porque a nossa mente é insondável. A nossa mente não tem essa capacidade de compreender quem é Deus. E por isso nós vamos conhecendo pela qualidade dele, pelo que ele proporciona. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3, o Senhor queria ser conhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos, através daquilo que ele fazia, através daquilo que ele faz. Então, nos dias de hoje, quando Deus faz um milagre em nossa vida, é para revelar quem ele é. Quando Deus faz um milagre em nossa vida hoje, é para mostrar o amor, a misericórdia, é para mostrar o desejo que ele tem de nos ajudar, a boa vontade que ele tem de nos ver bem, né, de fazer com que nós possamos desenvolver na graça e na fé. O nome de Deus deve ser invocado na adoração, conforme Gênesis 12, versículo 8. Então, todas as vezes que nós orarmos, nós temos que invocar o nome de Deus. A nossa oração, ela sempre tem que começar exaltando e glorificando a Deus. Às vezes nós estamos tão aflitos, angustiados, que já começamos a orar. Deus, eu preciso que tu faça isso, isso, isso. Esquecemos de louvar e de adorar a Deus, né? Então, o primeiro passo é orar em louvor e adoração a Deus, glorificar a Deus, glorificar Ele, exaltar pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele tem proporcionado, agradecer pelo dia, pelo alimento, por tudo que você recebeu, pela proteção, pela paz, agradecer a Deus por cada detalhe de sua vida. Isso é glorificar a Deus, isso é exaltar a Deus, isso é reconhecer o senhorio do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, quando nós invocamos Deus na oração e na adoração, nós temos que clamar o nome dele, citar o nome dele. O nome de Deus deve ser temido, Deuteronômio 28, 58. Quando se fala o nome de Deus, você não pode falar por falar. Hoje eu fico vendo assim muitas pessoas falando o nome de Deus aleatoriamente, citando Deus em tudo, em qualquer coisa, até mesmo na vida social, na política, em vários lugares você vê citando o nome de Deus e você vê que não é sério, você vê que não é verdade, você vê que os comportamentos, que as atitudes ali são totalmente diferentes das atitudes e das vontades de Deus. Então, o nome de Deus tem que ser temido, a pessoa tem que temer usar o nome de Deus. Você só pode usar o nome de Deus em plena harmonia com Ele, em plena reverência com Ele, em plena necessidade de louvá-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo, e isso em diversos pontos do seu dia, mas de uma forma honrosa e respeitosa. Você não pode tomar o nome de Deus em vão, citar o nome de Deus em qualquer coisa. Isso é um tipo de blasfema, isso é blasfemar contra Deus, isso é desonrar a Deus. Portanto, quando citar o nome de Deus, tem que ser com reverência, tem que ser com respeito, tem que ser com o devido louvor e adoração que o nome dele requer. O nome de Deus deve ser louvado. Segundo Samuel, capítulo 22, 50, fala sobre a importância de louvar o nome de Deus. O que é louvar? É cantar o nome de Deus, é adorar o nome de Deus, é exaltar o nome de Deus, é bendizer o nome de Deus, é salmodiar o nome de Deus. Então, o nome de Deus, ele deve ser glorificado. Você deve dar glórias e aleluia pelo nome, pela existência, pelo que Deus é, pelo que Deus fez, pelo que Deus tem feito, pelo que ele tem proporcionado a cada um de nós. Amém? O nome de Deus deve ser, além de louvado, conforme 2 Samuel 22, 50, deve ser também glorificado, conforme o Salmo
86, versículo 9. Então, glorifique o nome de Deus. Ah, eu não sei orar, eu não sei o que dizer. Glorifique o nome de Deus. Diga glórias ao teu nome, exaltado é o teu nome, bendito é o teu nome, tu reina para todo sempre. Você vai ver que maravilha que é quando você glorifica a Deus, quando você exalta a Deus. Às vezes o crente ora só para pedir. Não, experimente orar glorificando a Deus, para você ver que maravilha que é. O batismo com o Espírito Santo, por exemplo, ele vem quando você glorifica a Deus, quando você glorifica Jesus. A glorificação é que vai fazer com que te dá paz, te dá alívio. Aquele momento que você está angustiado, aquele momento que você está triste, aquele momento que você está sufocado, glorifique a Deus. Dê glórias, aleluia, exalte ao Senhor, bendiga ao nome do Senhor. Aleluia, e você vai ver o quão maravilhoso é. Você vai sentir aquela vibração da presença do Espírito Santo. Você vai sentir aquela paz, você vai sentir o mal se estipando, saindo dos seus caminhos, saindo da sua vida. Quando você glorifica a Deus. Quando você dá glórias e louvores ao Deus. Né? O inimigo ele não suporta a glorificação a Deus. Tem pessoas que vivem cheia de encosto, cheia de complicações, de perturbações, de aflições. Ora, glorifique a Deus. Abra a tua boca, glorifique a Deus, exalte a Deus. O mal não resiste. O mal não suporta o louvor a Deus. O mal, ele não tolera o nome de Deus sendo louvado e glorificado. Às vezes você nem precisa pedir, basta você glorificar, exaltar, e cantar louvores a Deus e adorar o nome santo de Deus, e você vai ver que o mal sai da sua presença, que o mal sai do seu caminho, e você vai sentir paz, e você vai sentir alegria, e você vai sentir a felicidade de uma comunhão perfeita de um filho com um pai, e um pai perfeito que é Deus. O nome de Deus não pode ser tomado em vão. Êxodo 27. E tem muita gente, né? Na hora do tropeço. Ai, meu Deus! Ai, Deus! Você já parou para pensar que essa expressão ela é ofensiva a Deus? Você já parou para pensar que quando isso é falado, você está culpando Deus dos seus problemas? Imediatamente temos que pedir perdão, porque Deus não tem culpa do mal. A Deus não pertence o mal. O mal não procede de Deus. O mal procede do livre-arbítrio, do desejo que nós temos de tentar ser grande, de tentar se assemelhar a Deus. Não precisa. Se nós glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus, nós já estaremos assemelhando a Ele, aproximando a Ele, vivendo em proximidade com Ele. E isso é fundamental para o cristão. Isso é fundamental para cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, não tome o nome de Deus em vão. Né? Não use o nome de Deus em vão. Né? Use o nome de Deus para glorificar Ele. Use o nome de Deus para edificar a sua vida e para edificar a vida de alguém. Não use o nome de Deus como mantra, como palavra-chave. Não use o nome de Deus como um simbolismo, mas use por uma afinidade. Né? Por uma afinidade. O nome de Deus não pode ser profanado nem blasfemado. Levítico capítulo 18, 21 e Levítico capítulo 24, 16. Blasfemar o nome de Deus, o que é blasfemar? É você dizer que o nome de Deus é um nome perverso, é um nome mau. Isso é blasfemar. É você transferir a culpa do mal para Deus. É você dizer que um ato mal procede de Deus. Eu vejo muito assim em velórios, né? As pessoas chegam para consolar os entes queridos ali em luta e falam: Ah, é a vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus é a vida. A vontade de Deus é a vida. Tanto é que ele providenciou a salvação através de Jesus Cristo para que nós tivéssemos vida eterna. Não é a vontade de Deus a morte. Né? Mas a Bíblia algumas vezes mostra ali Deus vingando os seus inimigos, matando os seus inimigos. Sim, sim, mas não é a vontade dele. A vontade dele é que todos pudessem viver para ele, que todos pudessem reinar junto com Cristo, que todos pudessem viver a soberania de Deus. Essa é a vontade de Deus. Né?
Então, não profanar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em piadas, não usar o nome de Deus em brincadeiras, é, não usar o nome de Deus aleatoriamente. Eu vejo pessoas fazendo piadas com o nome de Deus, desonrando o nome de Deus, profanando o nome de Deus. Isso não pode. Isso é uma ofensa que rompe a nossa intimidade com Deus, que rompe a presença do Espírito Santo em nós. O nome de Deus deve ser santificado e bendito. Mateus capítulo 6, versículo 9. O que é ser santificado e bendito? O nome de Deus é santo, é puro, é perfeito, é reto. Ele deve ser citado nessas condições, deve ser lembrado nessas condições, deve ser adorado nessas condições, deve ser falado nessas condições, porque o nome de Deus é santo, é puro, é perfeito, é reto, é magnífico. E por isso nós temos que adorá-lo em santidade e bendizer o seu nome, e glorificar, e louvar, e adorar a cada momento de nossa vida. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Deus, quando fala em Deus puramente, está falando no Deus Criador, no Deus total, no Deus o grande eu sou, né? O Deus acima de tudo e acima de todos. Como dizia Salomão, acima do sol e abaixo do sol não existe outro como tu. Né? O salmista também salmodiou assim para poder glorificar e exaltar o Senhor como Deus, como Altíssimo, como Soberano, como Todo-Poderoso. Aleluia. Outro nome de Deus que aparece muito na Bíblia é Senhor ou Jeová. Quando aparece como Senhor e Jeová, geralmente aparece quando Deus está se relacionando com nós, quando Deus está tendo algum tipo de contato com o ser humano, quando Deus está falando com o ser humano, quando Deus está numa convivência com o ser humano. Ele se apresenta como Senhor, como Jeová. É, também outros vocábulos que dão nome para Deus na Bíblia, né? O Altíssimo, ou seja, está acima de tudo. O Suficiente, Deus suficiente, ou seja, Deus é tudo para nós. Nós não precisamos de outra entidade, de outra divindade, de outro ser. Ele é soberano e perfeito. Basta Ele. Ele é eterno, ele existe antes de todas as coisas e continuará existindo para sempre, independente de qualquer querer, ele reina sobre o universo. Deus conosco, né? Também é o Deus Emanuel, né? Que é Deus conosco, ou seja, um Deus presente em nossa vida, um Deus constante em nossa vida, um Deus que está no nosso dia a dia. Outro atributo ao nome de Deus, outro vocábulo, né, que aparece e dá qualidade a Deus é o nome Senhor. Nesse sentido, ele aparece como governador, como dominador, como aquele que governa, aquele que faz, aquele que desfaz, aquele que move, aquele que rompe, enfim, esse é o Senhor. O nome de Deus também aparece na Bíblia como Pai. Mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por ele e estão debaixo da proteção dele. O que é o pai? Aquele que gera, aquele que lança ali a semente. Né? Então, Deus é esse, é ele que nos gera. Pertencemos a ele, somos propriedade dele. Precisamos ter essa consciência. Deus nos fez e somos dele. A nossa vida pertence a ele, a nossa vida não pertence a nós mesmos. Tem algumas modernidades aí que diz que você é um ser livre e você como ser livre, você tem que se autodesenvolver e se autodesenvolvendo você vira um semideus e você alcança a perfeição. Isso é uma doutrina naturalista, é uma doutrina filosófica que não corresponde àquilo que é o, o Deus. Isso não honra a Deus, isso não glorifica a Deus. Nós temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor, nós temos que reconhecer que somos pequenos, que somos falhos, que somos errantes, que nós não temos qualquer estrutura para conduzir a nossa própria vida e por isso somos totalmente dependentes de Deus. Por isso precisamos puramente de Deus.
Tópico 2: conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Nós também conhecemos a Deus pelo caráter dele. Nós conhecemos as pessoas pelo caráter dela, não é verdade? Às vezes você vê uma pessoa assim, você fala, ih, essa pessoa é um mau caráter, essa pessoa não presta. Às vezes você olha uma pessoa e fala, essa pessoa é um bom caráter, essa pessoa a gente pode confiar, essa pessoa a gente pode contar com ela. O que é isso? É o caráter da pessoa. Né? O que é o caráter? Aquilo que a pessoa se apresenta a ser e é. Aquilo que ele é de verdade. Isso é o caráter. É aquilo que ele tem de bom em essência dentro dele. E o mau caráter é aquilo que ele tem de mal de essência dentro dele. Então, como que nós vamos conhecer o caráter de Deus? A Bíblia revela Deus como soberano. Ele é supremo, maioral e está acima de todas as coisas. O que é soberano? Soberano é aquele que está acima de todos. Soberania se diz estar acima de tudo e de todos. E nós precisamos viver a soberania de Deus, saber que Deus está acima de tudo e de todos. Quando nós assim vivemos, quando nós assim confiamos, quando nós assim depositamos, nós passamos a viver naturalmente na dependência de Deus e Deus vai governar a nossa vida. Então temos que crer que Ele é soberano e crer que Ele tem o domínio sobre tudo e todos e confiar puramente nele. O segundo aspecto do caráter de Deus mostrado na Bíblia é a eternidade. Deus é eterno. Esse caráter só ele tem. Ele é eterno e ele constitui o que ele quer como ser eterno também. Não adianta dizer que é uma obrigação de Deus, é um dever de Deus. Quem somos nós para direcionar a mente de Deus? A vontade dele é soberana. E ele é o único que é eterno. E ele vai nos tornar eterno pela sua graça e pela sua misericórdia. Ele nos torna eterno por uma simples decisão dele, pessoal dele, uma pura vontade dele, um desejo dele de nos tornar eterno. E isso nós temos que carregar conosco, como gratidão, como respeito, como honra. Deus também é conhecido na Bíblia como onisciente. É o terceiro aspecto divino do caráter dele. Todo conhecimento está em Deus. Toda ciência, todo conhecimento, toda sabedoria está em Deus. Então ele é onisciente, ele tem conhecimento de tudo. Se Deus tem conhecimento de tudo, quem somos nós para governar nossa própria vida? Né? Sabia que os nossos erros eles acontecem por causa do egoísmo em nós? Você sabia que os nossos erros acontecem porque nós somos egoístas o suficiente de não submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Os nossos erros eles acontecem porque nós não confiamos puramente em Deus. E ele é onisciente, ele tem conhecimento de tudo. Então, toda decisão de nossas vidas, nós temos que submeter à vontade de Deus. E se Deus falou não, é não. Se Deus falou não faça, não faça. Por mais que você tenha vontade, por mais que seja um sonho, um desejo teu, não faça. Porque estará fora da vontade de Deus. E a sua vontade, a minha vontade, ela não é boa, não é perfeita e não é agradável. Mas a Bíblia revela que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, nós temos que andar na vontade dele, porque é perfeita, porque é boa, porque é agradável. E ele tem conhecimento de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Não tem aí as pessoas que vão na cartomante, vão lá jogar partir o tarô, jogar búzios, ler horóscopo, né? Tem pessoa que não consegue começar o dia se não ler horóscopo. Está confiando em quem? Está confiando em pessoas. Aquilo ali foi escrito por alguém. O nosso dia tem que ser confiado em Deus. Ao invés de consultar as filosofias, o conhecimento humano, nós temos que consultar a Deus. Nós temos que buscar em Deus. Nós temos que apresentar a Deus aquilo que nós queremos naquele dia, aquilo que nós necessitamos naquele dia, aquilo que nós vamos fazer naquele dia. E confiar nele, porque ele tem todo o conhecimento. E pedir a ele as instruções, pedir a ele, Deus, me instrua, me guia, me conduza,
Me faça com que eu caminhe corretamente, que eu tome a decisão correta. Me ajuda. Eu sou dependente de ti, eu preciso de ti. Eu não consigo, eu sozinho não faço. Assim deve ser as nossas orações. Um outro aspecto do caráter de Deus apresentado na Bíblia é a onipresença. Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, Deus está em todos os lugares. Ele está ao mesmo tempo no céu, na terra. Ele está em todo o tempo nos céus, na Via Láctea, em qualquer outra galáxia. Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele é o único onisciente, ele é o único que está em todos os lugares. Ele é o único que consegue estar nos mais diferentes lugares ao mesmo tempo. Portanto, ele está ao mesmo tempo comigo e contigo, independente do lugar onde nós estivermos, independente da distância entre nós. Ele estará entre nós. Ele estará ao mesmo tempo na minha vida e na sua vida. Outro aspecto do caráter de Deus é onipotência. Deus tudo pode. Onipotência é Deus tudo pode. Nunca esqueça isso. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe tudo. E ele é onipotente, ele tudo pode. Portanto, não existe impossíveis para Deus. Né? Tiago escreve sobre isso, ele fala sobre isso. Não há nada que seja impossível para Deus. Tudo Deus pode, tudo Deus faz, tudo Deus realiza. Não há nada que possa ser demasiadamente difícil para Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Aquilo que nós não damos conta, Deus consegue fazer. E nós temos que confiar nele. Nós temos que esperar nele. Nós temos que estar com ele, fazendo com que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Deus é onipotente. Ele pode tudo. Ele tem todos os poderes na sua mão. Não há nada que não possa ser alcançado por ele. E isso é fé. Quando é que a nossa fé vai romper os montes? Quando nós confiarmos que Deus é todo-poderoso, que ele é onipotente, que ele tem todos os poderes sobre ele. Bom, o sexto aspecto do caráter de Deus é imutável. A Bíblia revela que Deus é bom, justo e verdadeiro, e ele não muda. Ele sempre será bom, justo e verdadeiro. As pessoas mudam, né? Às vezes você vê assim, a pessoa assume um cargo, aí muda, a pessoa passa a ganhar mais dinheiro, tem uma remuneração melhor e essa pessoa muda. Você vê assim as pessoas mudando comportamento. Uma pessoa era tão chegada a nossa, era tão amiga nossa, e de repente você vê que essa pessoa nos desdenha, faz de conta que não nos conhece, que não está nem aí mais para nós. Né? Isso é da natureza humana. Agora, Deus não muda. Ele é sempre o mesmo, ele é imutável. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aí vale a pena também chamar a atenção que tem umas doutrinas humanas novas, aí, umas igrejas novas, modernas, que dizem que a Bíblia é muito antiga, a Bíblia precisa ser renovada, então tem que ter coisas novas, o mundo agora é esse, nós temos que aceitar isso, aceitar aquilo. A Bíblia é clara em dizer: passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Passa qualquer coisa, mas a palavra de Deus permanece, ela é única. Deus é imutável. Não, porque Deus agora vai compreender isso, compreender aquilo. Pecado agora mudou de nome, né? Pecado agora não é mais pecado. Pecado agora é uma fraqueza da pessoa. Pecado agora mudou de nome. Pecado agora é uma doença psicossomática, uma doença psicoemocional. Não é mais pecado. Pecado é pecado. Pecado ofende a Deus. Pecado nos distancia de Deus. Pecado precisa ser arrependido e confessado a Deus. Nós não podemos ver Deus como uma mudança de pensamento como nós. Que isso é lá do tempo dos nossos pais, isso é lá do tempo dos nossos avós. Aquilo que é bíblico é para sempre. Se nós somos cristãos, nós temos que seguir a Bíblia. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra de Deus, ela é sempre verdade. Ela não pode mudar. O ser humano não pode chegar e mudar a palavra de Deus.
Ai daquele, né? Tem essa alerta na Bíblia. Ai daquele que mudar um pingo no i ou uma vírgula da palavra. Ai daquele. Olha o que é a advertência que a Bíblia fala. Ai daquele que mudar um pingo no i ou uma vírgula na Bíblia. Portanto, é, a palavra de Deus é única, Deus é único, Deus é imutável. Deus não muda de pensamento, Deus se modernizou. Não, Deus sempre foi moderno, Deus sempre foi eterno, Deus sempre foi o autor e consumador de todas as coisas. Cuidado com isso, cuidado com essas doutrinas. Tem muitas igrejas pregando isso, tem muita gente pregando isso, e isso não é de Deus, isso não procede de Deus. Muito cuidado com essas coisas. Existem também os aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem. Eles se manifestam de forma limitada nos outros seres criados. Então, outra forma de conhecer a Deus é ver a diferença de como Deus nos trata, como Deus trata os outros seres. Como Deus nos trata, como Deus trata o nosso cachorrinho de estimação. Como Deus nos trata, como Deus trata a onça, o elefante, o crocodilo. Tem diferença, e uma diferença muito grande. E nisso também nós vamos conhecer a Deus. O primeiro aspecto dessa diferença do ser humano para os outros é a retidão. O ser humano, o relacionamento de Deus com o ser humano é reto. E por isso nós temos que andar sempre reto, sempre perfeito, sempre em verdade. Nós não podemos mudar os nossos pensamentos, nós não podemos mudar as nossas atitudes, nós temos que ser retos aos olhos de Deus. Fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. Nos manter ali na direção certa de Deus. Portanto, Deus é reto, ele é perfeito e exige de nós retidão e perfeição. Eu vejo também muitas pessoas falando, né, pregando sobre isso. Ah, porque nós não somos perfeitos, a gente é falho. Ora, não somos perfeitos mesmo, somos falhos, mas nós temos que buscar a perfeição, nós temos que buscar a santidade. É um dever nosso nos aproximar de Deus. Isso vai ser bom é para nós mesmos. Isso vai fazer bem é para nós mesmos. Experimente. Experimente, você vai ver. O segundo aspecto da diferença do ser humano com os outros seres criados de Deus está na justiça. Como Deus é justo conosco, né? Como Deus atua em nosso favor, como Deus tem misericórdia de nós, como Deus prevalece com nós. Vamos citar um exemplo aqui, né? Os dinossauros, eles foram criados e foram extintos. O ser humano não, o ser humano, Deus está sempre renovando, Deus está sempre fazendo nova aliança até chegar em Cristo, que é a aliança definitiva da religação do homem a Deus. Quantas alianças Deus fez, né? Da inocência patriarcal, do governo humano, é, é, aliança com Abraão, aliança com Moisés, até chegar a Cristo, que é a aliança definitiva, que é a aliança derradeira, a última aliança, porém definitiva, para nos religar a Deus. Então nós temos que compreender o aspecto da justiça de Deus, né? Como Deus é justo conosco. Ah, será que Deus é justo conosco? Claro que é. Somos pecadores e Ele nos ama. Somos pecadores e Ele providenciou a salvação através de Jesus Cristo. Somos pecadores e Ele poderia nos exterminar como exterminou os dinossauros, mas Ele quer a nossa reconciliação com Ele. Ele quer que nós voltamos com Ele. Amém. O terceiro aspecto que nós devemos observar da nossa limitação com os outros seres criados é o amor, né? Deus nos ama de uma forma diferente. Deus nos ama de uma forma especial. Não existe nada sobre a terra que Deus ame mais do que a nós. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para usufruir de tudo que está na terra, de fazer uso de tudo que está na terra, dos minérios, da natureza, dos alimentos, dos animais, de tudo que foi criado, nós somos os mordomos disso. E isso mostra o amor que Deus tem por nós, o amor especial que Deus tem por nós. Deus não ama a prata, o ouro, o diamante mais do que nós. E você vê
as pessoas amando o dinheiro mais do que a própria vida. Você vê, agora nesse período de pandemia, a gente fica observando o ganhar dinheiro é mais importante do que viver, né? Talvez para comprar o caixão, mas o mais importante é viver, o mais importante é estar vivo, o mais importante é estar em paz, em harmonia. O mais importante é a vida. E isso é a revelação do amor de Deus. Viver é a revelação do amor de Deus. Ser mordomo de toda a natureza é uma qualidade que Deus nos deu, uma virtude que Deus nos deu para a honra e glória do seu nome. E o último aspecto desse tratado é a verdade, né? Deus é verdade, Deus é verdadeiro, Deus não tem duas palavras, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Quando Deus fala, está falado e pronto. Por isso que a palavra de Deus não pode ser mudada, por isso que a Bíblia não pode ser mudada. Se Deus falou, está falado e pronto. Agora tem a terceira revelação da palavra, porque Cristo falou que naquele tempo o ser humano não estava preparado para ouvir e que haveria um tempo que nós estaríamos preparados para ouvir. Cristo falou isso, falou, mas ele não prometeu um terceiro testamento. Ele seguiu o que estava escrito ali pelos profetas, ele seguiu o que os profetas escreveram e deu as instruções da nova revelação. E aquilo que ele falou que nós não conseguiríamos compreender também está na Bíblia. Também está na Bíblia, mas a revelação vem ao devido tempo, né? Tem coisas que não é para o nosso tempo, é mistério, nós não vamos conseguir compreender na totalidade. Mas aquilo que é para o nosso tempo, para a nossa aliança, Deus vai nos dar, sim, a plena revelação do que é. Amém? Conhecendo Deus, conhecendo Jesus e conhecendo o Espírito Santo, Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 15 e 16, nos mostra que Jesus é a revelação de Deus. Ele é a pura revelação de Deus. Ele fala revelando Deus, ele age revelando Deus e promete o Espírito Santo, né? Que ele falou que quando ele subisse aos céus, ele enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter paz, consolo e inspiração. Naquele tempo que ele estava na terra, ele trazia paz, consolo e inspiração. Hoje, quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Portanto, nós devemos continuar nessa plena intimidade com Deus. E quem é Deus para nós, né? Eu perguntei isso lá no início dessa meditação, desse estudo. Quem é Deus para nós? É aquele da figurinha? É aquele da escultura? É aquele velhinho de cabeça branca e barba branca? Nós não podemos fazer a imagem de Deus. Deus é formoso, é glorioso, ele é esplêndido, não há desenhista que possa fazer um desenho perfeito de Deus. Portanto, o Deus que nós temos que conhecer não é um Deus de uma estátua ou de uma figurinha. É o Deus das qualidades, é o Deus dos atributos, é o Deus das alianças, é o Deus das atitudes. E nós vamos conhecê-lo através de uma experiência. Nós vamos conhecê-lo vivenciando com ele. Nós vamos conhecê-lo tendo essa experiência no dia a dia com ele. E eu tenho certeza que se você experimentar Deus, se você tiver uma convivência com Deus no seu dia a dia, eu tenho certeza que a sua vida muda e muda para melhor. Eu tenho certeza que você vai viver em paz, você vai viver em alegria e em justiça, porque essa é a vontade de Deus. Experimente Deus. Faça essa experiência com Deus. E eu tenho certeza que Ele permanecerá contigo. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa palavra e pedimos, meu Deus, que o teu poder e glória seja com cada um de nós. Manifesta, Deus, a sua presença, o seu poder e a sua graça. E dê a nós, meu Deus, a plena convicção da sua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a te conhecer pelo que tu és, pelo que tu faz, pelo que tu já fez, pelo que tu podes fazer. Revela em nós, meu Deus, a sua grandeza, o seu poder, e o teu nome será louvado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.